Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Boa noite a vocês. É um prazer muito grande saber que vocês estão aí do outro lado da telinha, acompanhando esse estudo. Se não hoje, mas quando vocês tiverem disponibilidade de estudar. Agradecemos sempre a todos vocês, agradecemos a essa espiritualidade por nos incentivarmos, de nos alimentarmos nessa nossa vontade de estudar, de procurar esses ensinamentos, porque esse é o único caminho que nós temos para trilhar. Esse caminho de nos instruirmos, de sabermos, de procurar entendimento para que a gente possa combater esses pontos deficitários que temos em todos nós. Então, nós agradecemos sempre a Deus, nosso Pai, por essa vontade, por essa perseverança que temos demonstrado e pedimos, Pai, alimente, fortifique essa nossa procura, essa nossa vontade férrea de estudar, de procurar aperfeiçoamento, de procurar, Pai, a realizar o bom combate, de vencermos essa imperfeição que somos, que temos em nós, que somos não, porque Tu não cria nada imperfeito, mas essa imperfeição que ainda temos em nós. Nos fortifique, nos auxilie, nos intua nessa nossa vontade. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós colocamos toda semana uma reflexão para que a gente leve para a nossa semana. E a de hoje, ela diz assim: vai doer, vai demorar, mas creia, vai passar. E aí a gente tem essa fala na doutrina espírita, tudo passa. E aí foi momentos e essa fala de que tudo passa, foi momentos de aflição de Chico, em que a Mãe Maria manda um recado através de Emmanuel para ele, e que ela diz, que a Emmanuel transmite ao Chico, que a Mãe Maria falou que tudo passa, que aquilo que ele estava sentindo também ia passar. Então, essa reflexão da nossa semana vai doer. Muitas coisas que a gente passa, dói. Vai demorar, pode demorar, como também pode passar muito rápido, mas pode demorar, mas vai passar. Então é para a gente ter essa resignação que passa a nossa alegria, o nosso estado de felicidade passa. Mas os nossos momentos de aflição, de dor, também passam. Tudo passa. No momento certo, passa. E isso é que traz esse consolo para a gente, né, Célia?
A doutrina espírita a gente sempre diz que é uma doutrina consoladora, porque exatamente ela nos traz esse entendimento de que tudo vai passar. Nós estamos nesse planeta em evolução, estamos aqui fazendo aqui, passando uma temporada, e que todas as dificuldades, seja de que ordem for que estamos passando aqui, física, financeira, moral, familiar, elas vão passar. Estamos aqui para aprimorar, para aprender, né? Então, vai doer, vai demorar, mas vai passar. Agora, Nivaldo, comodistas do jeito que nós somos, não é para a gente deitar em berço esplêndido e falar assim, não, vai passar. Claro que tudo depende da nossa ação, né? A gente tem a nossa parte a cumprir. Se não fosse assim, né, Célia? Não precisava nem reencarnar, né? Ficava no plano espiritual sentado mesmo, aguardando passar. E não é assim. A gente renasce com esses compromissos, com esses planejamentos, com esses comprometimentos, para que a gente possa colocar em prática, através do nosso trabalho, do nosso suor. Chico dizia que acho que Chico dizia, né? A gente só evolui desidratando, ou pelo suor do trabalho, ou pelos lágrimas do sofrimento. Então, vamos arregaçar as mangas e trabalhar, né? E fica para nossa semana, seja qual for o momento difícil que nós estejamos passando, guarda isso. Vai doer, vai demorar, pode demorar, mas creia, vai passar. Nossa mãe Maria falou isso para todos nós, vai passar. E vamos então, né, Célia, aqui ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós paramos semana passada, terminamos falando sobre lá o Espíritos Glóbulos, né? E agora vamos entrar na questão 111, em que Kardec traz a teoria da alucinação. Porque naquela época, muitas pessoas colocavam na conta da alucinação todo aquele movimento que estava acontecendo com relação ao espiritismo, né? A pessoa psicografava, psicofonava, está alucinada, né? E Kardec, então, vai trazer um estudo sobre essa teoria. No segundo capítulo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Nivaldo. Capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural. No segundo capítulo, do maravilhoso e o sobrenatural. Se não fosse importante, Kardec não tinha colocado aqui. Então, o primeiro capítulo existem espíritos, Kardec questionando. Vou falar do Livro dos Médiuns, que é exatamente essa interação entre o mundo espiritual e o material. Se não existe espírito, não faz sentido, né? Tem algum estudo sobre mediunidade. Você vai intermediar o quê? Então é preciso, Kardec trouxe primeiro todas essas considerações sobre a existência dos espíritos. E o maravilhoso, porque quando a gente não consegue explicar uma coisa maravilhosa. Coloca na conta do sobrenatural. Sobrenatural. Se a gente for analisar essa palavra, sobre, tá acima do natural. Então, Kardec, nesse capítulo 2, ele vem nos mostrar que nada é sobrenatural. São leis que nós não conhecemos. A partir do momento que a gente conhece, a coisa muda de figura. E agora vem a teoria da alucinação. E ele começa dizendo assim na questão 111. Os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível julgam tudo explicar com a palavra alucinação. Todo mundo que não acredita, não admite os espíritos, dizem o quê? Isso é alucinação.
Porque, vamos ver, Nivaldo, a partir do momento em que uma mesa começa a se movimentar, a responder a perguntas, sobrenatural, miraculoso, porque não existe espírito, eu não acredito, então... Não existe. Então eu vou criar uma teoria para justificar o que eu não acredito. Isso coloca na conta da alucinação. Então ele continua. Toda gente conhece a definição dessa palavra. Ela exprime o erro, a ilusão de uma pessoa que julga ter percepções que realmente não tem. Hoje origina-se no latim alucinare, errar, que vem de ad lucem, mas que saibamos, os sábios ainda não apresentam a razão fisiológica deste fato. Nem tendo a ótica e a fisiologia do que parece mais segredos para eles, como é que ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que mostram o espírito em todas as circunstâncias. Então repetido, né? Não tendo a ótica e a fisiologia, ao que parece, mais segredos para eles, como é que ainda não explicaram a natureza e a origem das imagens que se mostram ao espírito em todas as circunstâncias? Tudo querem explicar pelas leis da matéria. Seja, forneçam então, com o auxílio dessas leis, uma teoria boa ou má. Da alucinação sempre será uma explicação. Então, aqueles que não comungavam, não aceitavam a ideia da existência desse mundo invisível, colocavam tudo na conta da alucinação, na conta da ideia de que aquelas pessoas estavam vivendo uma condição fora da realidade. O que Kardec coloca aqui, que a ótica e a fisiologia, elas preferiam falar em alucinação. Elas não procuraram ir a fundo nas origens dessa palavra alucinação. Por quê? Se a pessoa via um espírito, se ela tocava um espírito, se ela era tocada por esse espírito, como que vai ser a alucinação? É isso que Kardec está aqui dizendo. Os sábios querem explicar todos os fenômenos pelas leis da matéria. E pela lei da matéria, como é que eu vou explicar que alguém que já partiu, alguém que não está mais aqui entre nós, aparece para mim? Não tem como você explicar. Pela lei da matéria, alucinação. Você vai colocar na conta da alucinação. E aí, a 112, a causa dos sonhos jamais foi explicada pela ciência. Sim. Ela, a ciência, os atribui aos sonhos, atribui a um efeito da imaginação, mas não nos explica o que é imaginação, nem como ela produz imagens tão claras e tão nítidas que às vezes nos aparecem. Não é mesmo?
A gente, quando sonha, Tem fala assim, aqueles sonhos reais, né? Mas era tão real. Coloridos. Isso é o mesmo que querer explicar uma coisa que não é conhecida com outra que é menos conhecida ainda. O que Kardec está dizendo é explicar o nada com o nada. Assim, a questão ainda está para ser explicada. Os sábios, os estudiosos, né, dizem que os sonhos são uma lembrança das preocupações de quando estamos acordados. Mas, mesmo que se admita essa explicação, que nada resolve, ainda nos restaria saber que espelho mágico é esse que tem a capacidade de conservar os fatos que nos aconteceram quando estamos acordados. Como explicar, por exemplo, as visões de coisas reais que a pessoa nunca viu quando acordada e nas quais jamais pensou? Não tem aqueles sonhos, né, Célia? Quem nunca teve aqueles sonhos com paisagens, em locais, com pessoas que nós não lembramos, não faz parte do nosso convívio? Imagens, situações, lugares que a gente nunca foi. Pelo menos a gente não lembra de ter conhecido. E a gente tem aqueles sonhos reais naqueles ambientes, lugares, pessoas. Como assim que a nossa mente vai ter condições de criar um local durante o nosso sono, locais que nós nunca conhecemos? Apenas o Espiritismo pode nos dar a solução para esse fenômeno estranho, chamado sonho, que passa despercebido por ser tão comum, assim como acontece com todas as maravilhas da natureza, que também não recebem do homem a devida atenção. Os sábios não quiseram ocupar-se com a alucinação. Entretanto, mesmo ela sendo real ou não, trata-se de um fenômeno que a fisiologia tem que se mostrar capaz de explicar, sob pena de confessar a sua incompetência. Se algum dia um sábio resolver dar ao fenômeno da alucinação não uma definição, mas uma explicação fisiológica, veremos se sua teoria resolve todos os casos, principalmente se ela não omite os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento da morte. E se ela esclarece a razão da coincidência da aparição com a morte de uma pessoa. Aquele caso que você, o exemplo que você Nós deu. falamos semana passada, né? E isso aí é muito comum para todos nós. Pessoas que desencarnam e que vêm, que aparecem para a gente, ou dá a notícia, ou a gente conversa e logo depois a gente recebe a notícia que desencarnou, isso é muito comum. E não é alucinação, porque
a gente recebe a notícia de que aquela não está Aquele mais fato entre realmente nós. aconteceu. Se a aparição de uma pessoa na hora da morte fosse um fato isolado, poderíamos atribuí-lo ao acaso. Entretanto, como ele é muito frequente, o acaso não pode servir para explicá-lo. Se aquele que viu a aparição tivesse pensado que a pessoa que lhe apareceu estava prestes a morrer, ainda seria aceitável. Ele pensou, pensamento é evocação, aí a pessoa apareceu. Mas quando, na maioria das vezes, quem aparece é justamente a pessoa em quem menos se pensava. A imaginação deve ser descartada para explicar o episódio. Sabe aquela tia que a gente Nem pensa diz, nela, não fala, não tá lembra. distante, nem mora perto, a gente não tem o hábito de visitar. E aí, do nada, por acaso, ela aparece para mim. Um sonho, né? E aí, logo depois, eu recebo a notícia de que ela desencarnou. Nem estava pensando. Se a gente pensa, pode ser uma evocação. Eu pensei, eu evoquei. Mas eu não estava pensando. E aí? Como vai se explicar isso? Mais difícil ainda é explicar pela imaginação as circunstâncias em que se deu a morte. Quando não se tem a menor ideia do que realmente aconteceu. Os que defendem a tese da alucinação dirão que a alma, se é que eles acreditam nela, tem momentos de superexcitação e que, nesse estado, suas faculdades ficam ampliadas. Estamos de pleno acordo. Porém, quando aquilo que a alma vê é real, já não existe mais a ilusão. Ou seja, aí já não é alucinação. Se na sua exaltação a alma vê uma coisa que está distante, é porque ela se transporta para esse lugar. Ora, se a nossa alma pode se transportar para junto de uma pessoa que está distante, por que a alma dessa pessoa não pode se transportar até nós? É um pensamento lógico de Kardec. Claro. Se a alma pode... Se nós temos essa possibilidade em sonhos de visitar essas pessoas tão distantes, por que elas não podem vir nos visitar também? É a alma também. Esses fatos devem ser levados em conta por aqueles que defendem a teoria da alucinação. Eles também não podem esquecer que uma teoria a qual se possa opor fatos contraditórios é necessariamente falsa ou incompleta. Enquanto aguardamos explicações que os partidários da alucinação venham a nos oferecer,
vamos tentar emitir algumas ideias a esse respeito. Então, Kardec, enquanto eles, os opositores à teoria que a alma pode ir visitar, se comunicar, enquanto que os defensores da alucinação, porque tudo isso é uma grande alucinação, então, enquanto eles não provarem, os partidários derem explicações convincentes sobre as alucinações, Kardec vai fazer algumas considerações às ideias que ele defende. E aí, no 113, Kardec continua. Provam os fatos que há aparições verdadeiras, que a teoria espírita explica perfeitamente e que só podem ser negadas pelos que nada admitem fora do organismo. Mas, a par das visões reais, haverá alucinações no sentido em que esse termo se emprega? É fora de dúvida de onde se originam. Os espíritos é que vão esclarecer-nos sobre isso, porquanto a explicação parece-nos estar toda nas respostas dadas às seguintes perguntas. Então, Kardec, mais uma vez, vai fazer algumas perguntas para espíritos, para que eles possam responder sobre essas questões que ele vem abordando agora para a gente. Então, na 113, Kardec vem nos dizer que as aparições são verdadeiras. Mas as alucinações podem também ser verdadeiras. Ele nos diz aqui, existem também as alucinações. É uma pergunta que ele vai fazer a espiritualidade. Mas ao lado das visões reais, não existem também as alucinações que são verdadeiras? Porque a gente sabe que a alucinação é um problema do cérebro físico, que impede esse espírito de ter... A alucinação tá ligada à imaginação. Pois é. Então, no item A, Kardec coloca assim: são sempre reais as visões? Não serão, algumas vezes, efeito da alucinação, da imaginação? Quando em sonho, ou de modo diverso, se veem, por exemplo, o diabo ou outras coisas fantásticas que não existem, não será isso um produto da imaginação? Essa colocação que Kardec faz. E eles respondem: sim, algumas vezes, quando dá muita atenção a certas leituras ou a histórias de sortilégios que impressionam a pessoa, lembrando-se mais tarde dessas coisas, julga ver o que não existe. Mas também já temos dito que o espírito, sob o seu envoltório semimaterial, perispírito, pode tomar todas as espécies de forma para se manifestar. Pode, pois, um espírito zombeteiro aparecer com chifres e garras, se assim lhe aprouver, para divertir-se à custa da credulidade daquele que o vê. Do mesmo modo que um espírito bom pode mostrar-se com asas e com uma figura radiosa.
Então, é exatamente o que a pergunta que Kardec faz: são seres reais as visões? Do ponto de vista daquele que está vendo, pode ser, porque ele explica que o espírito ele pode tomar essas formas de certa, verdadeiramente a pessoa que vai enxergar vai ver aquelas imagens. Mas pode também ser influência. Porque olha aqui, existem pessoas que se deixam impressionar por certas leituras ou histórias de feitiçaria. Sabe aquelas situações, né, Célia, que a gente lê aquele livro ou vê aqueles filmes de terror, né? E fica na nossa fica mente. na nossa mente, aquelas pessoas que estão mais impressionáveis com aquelas visões, ficam aquilo na mente. Então, de repente, ele pode imaginar que está vendo uma imagem daquela sugerida pelo seu cérebro. Ele fica impressionado. Ou pode ser em função do meu medo, do meu pensamento fixo naquela imagem, pode ser que eu atraia, que eu chegue um irmão que esteja afim de se divertir com o meu medo, e aí vai tomar aquela forma exatamente para... Aí eu vou ficar desesperada. E aí na questão B, Kardec ainda pergunta: pode-se-á considerar como aparição as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas quando estão meio adormecidas ou quando apenas fecham os olhos? Então ele está quase dormindo, mas ele está impressionado com aquele filme que a gente viu, com aquele livro que a gente leu, de terror, com aquelas imagens, né? Então aí você fecha e abre os olhos, você quase que imagina, está vendo aquela figura. É isso que Kardec está perguntando. E eles vão responder: desde que os sentidos entram em torpor, você está naquela sonolência, né? O espírito se desprende e pode ver longe ou perto aquilo que lhes não seria possível ver com os olhos. Com os olhos do corpo. Os olhos do corpo. Aí né? vê com os Então, olhos da alma. Você está naquela, você está adormecendo, você está ali naquela sonolência, o teu espírito se desprende, você passa a ter uma outra visão. Ou uma visão próxima que você não teria como enxergar com o teu olho humano, ou uma visão até longe, porque o teu espírito se desprende, vai a longe. Muito frequentemente, tais imagens são visões, mas também podem ser efeito de impressões que a vista de certos objetos deixou no cérebro, que lhes conserva os vestígios, como conserva os dos sons. Desprendido o espírito, vê no seu próprio cérebro as impressões que aí se fixaram, como numa chapa aqui fotográfica, né? Uma chapa fotográfica. A variedade e o baralhamento das impressões formam os conjuntos estranhos e fugidios que se apagam quase imediatamente, ainda que se façam os maiores esforços para retê-los. A uma causa idêntica se devem atribuir estas aparições fantásticas, que nada têm de reais e que muitas vezes se produzem durante uma enfermidade. É corrente ser a maioria o resultado das impressões que o cérebro conserva. Mas por que singular fenômeno? Essas impressões, tão variadas, tão múltiplas, não se confundem. Mérito impenetrável, porém não mais estranhável do que o das ondulações sonoras
que cruzam no ar e que estando, se conservam distintas. Num cérebro são e bem organizado, essas impressões se revelam nítidas e precisas. No estado menos favorável, elas se apagam e se confundem. Daí a perda da memória ou a confusão das ideias, ainda menos extraordinário pareça isto. Se admitir, como se admite em frenologia, uma distinção especial a cada parte e até a cada fibra do cérebro. Assim, pois, as imagens que através dos olhos vão ter ao cérebro deixam aí uma impressão em virtude da qual uma pessoa se lembra de um quadro como se o tivera diante de si. Nunca, porém, há nisso mais do que uma questão de memória. Ora, em certos estados de emancipação, a alma vê o que está no cérebro, onde torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo as que mais o chocaram, segundo a natureza das preocupações ou as disposições de espíritos. É assim que lá encontra o novo a impressão de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais esquisitos, que ela viu noutra época em pinturas ou mesmo em narrações, porquanto também as narrativas deixam impressões. De sorte que a alma vê realmente, mas vê apenas uma imagem fotográfica no cérebro. No estado normal, essas imagens são fugidias, efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente, ao passo que, no estado de moléstia, o cérebro sempre está mais ou menos enfraquecido. O equilíbrio entre todos os órgãos deixam de existir, conservando somente alguns a sua atividade, enquanto que outros se acham de certa forma paralisados. Daí a permanência de determinadas imagens que as preocupações da vida exterior não mais conseguem apagar, como se dá no estado normal. Essa, a verdadeira alucinação, é causa primária de ideias fixas. Ainda continua, né? Mas o que Kardec, o que os espíritos estão dizendo, que muitas das vezes essas alucinações que nós temos, essas visões, é obtida pelos nossos próprios espíritos. Na sonolência, ele se afasta do nosso corpo e enxerga a nossa própria mente. Então, lá na nossa mente está registrado tudo que nós vimos, tudo que nós falamos, tudo que nós vivenciamos. Então, ele olha para a nossa mente e enxerga todas aquelas imagens que estão gravadas na nossa mente. Tem um livro do André Luiz, não vou lembrar o nome, não sei se é Libertação, não sei. Em que... Não é Libertação, não. Tem vários irmãos dormindo. Sim. Aparentemente dormindo. Não, Libertação não é, sério. Não sei. É um livro de André Luiz, não é Libertação. Eles estão dormindo. E são aí... missionários e mensageiros. E aí André vai perguntar ao instrutor, eles vão permanecer assim?
E ele explica a André e pede a André para que entre no pensamento De cada um deles. deles. E aí eles estão dormindo, o corpo físico está dormindo, mas nos seus pensamentos estão todos os atos que eles fizeram aqui, todas as suas culpas, todos os seus, as suas recriminações. É interessante frisar que nessa cena, né, esse capítulo, o que é mostrado é que esses espíritos, eles desencarnaram. Desencarnados, Eles desencarnaram numa culpa, numa questão tão intensa que eles não acordaram ainda. Eles estão ainda dormindo, recebendo alimentação e preces, até que eles consigam refazer o quadro mental e possam acordar, dado a dimensão do que eles viveram na sua última encarnação. Então, André Luiz, quando motivado pelo instrutor, ele entra no psiquismo desses espíritos, ele vê a imagem que eles estão ali, é um pensamento recorrente. Então, por exemplo, se ele cometeu lá um crime muito grave, ele está vivenciando aquele crime, ele não consegue sair daquela situação, daquele pensamento, né? E dentro do que nós lemos até agora, do que foi lido até agora, na última frase desse que você acabou de ler, essa é a verdadeira alucinação e a causa principal das ideias fixas. Sim. Então, essa alucinação, essa imaginação nossa é proveniente de nós. Nós provocamos. Ele continua ainda. Conforme se vê, explicamos esta anomalia por meio de um muito conhecido lei inteiramente fisiológica, a das impressões cerebrais. Porém, preciso nos foi sempre fazer interferir a alma. Ora, se os materialistas ainda não puderam apresentar deste fenômeno uma explicação satisfatória, é porque não querem admitir a alma. Por isso mesmo, dirão que a nossa explicação é má, pela razão de erigirmos, em princípio, o que é contestado. Contestando por quem? Por eles, mas admitindo pela imensa maioria dos homens, desde que houve homens na Terra. A negociação de alguns não pode constituir a lei. Porque ele chama de os materialistas. Se nega a alma, e a alma, o espírito, ele existe, ele não passou a existir só depois do espiritismo. Ele existe desde que o mundo é mundo. Então, negar isso tudo é negar a existência da alma. É a única coisa que o materialista admite. A alma não existe. Sério, chegamos quase ao final. Também. Temos um trechinho para ler ainda. Mas vamos deixar para a semana que vem. Deixar. Porque a gente faz a finalização desse capítulo, né? Nós vamos começar um capítulo novo na próxima semana, que é da bicorporeidade, da transfiguração. Então a gente faz o fechamento desse capítulo e iniciamos o capítulo novo na próxima semana. Então vamos agradecer a Deus, agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer por esses momentos,
Agradecer por termos passado essa noite e aberto os olhos, poder contemplar esse sol, agradecer pela vida que nós temos, agradecer por essa disposição que nós procuramos ter. O nosso agradecimento, Pai, ao nosso Mestre Jesus e a todos vocês, amigos espirituais, que nos sustentam nessa nossa caminhada. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.